Leitura da Bíblia na ordem sequencial por Neuza Baldini. Você estará ouvindo agora o livro do profeta Jeremias, o livro de Lamentações de Jeremias. Este livro é de autoria do profeta Jeremias. Então, eu estou sempre informando os capítulos e os versículos dos livros. Lamentações de Jeremias tem 5 capítulos e 154 versículos. Então, ouça o capítulo 1. A humilhação de Jerusalém, os pecados e aflições do povo. Como se acha solitária aquela cidade dantes tão populosa? Tornou-se como viúva a que foi grande entre as nações, e princesa entre as províncias tornou-se tributária. Continuamente chora de noite, e as suas lágrimas correm pelas suas faces. Não tem quem a console entre todos os seus amadores. Todos os seus amigos se houveram aleivosamente com ela. Tornaram-se seus inimigos. Judá passou ao cativeiro por causa da aflição e por causa da grandeza da sua servidão. Habita entre as nações, não acha descanso. Todos os seus perseguidores a surpreenderam nas suas angústias. Os caminhos de Sião pranteiam, porque não há quem venha à reunião solene. Todas as suas portas estão desoladas. Os seus sacerdotes suspiram. As suas virgens estão tristes, e ela mesma tem amargura. Os seus adversários a dominaram. Os seus inimigos prosperam, porque o Senhor a entristeceu por causa da multidão das suas prevaricações. Os seus filhinhos vão em cativeiro na frente do adversário. E da filha de Sião foi-se toda a sua glória. Os seus príncipes ficaram sendo como corços que não acham pasto e caminham sem força na frente do perseguidor. Lembra-se Jerusalém, nos dias da sua aflição e das suas rebeliões, de todas as suas mais queridas coisas que tivera dos tempos antigos, quando caía o seu povo na mão do adversário e ela não tinha quem a socorresse. Os adversários a viram e fizeram escárnio da sua queda. Jerusalém gravemente pecou. Por isso se fez instável, todos os que a honravam a desprezaram. Porque viram a sua nudez, ela também suspirou e voltou para trás. A sua imundícia está nas saias, nunca se lembrou do seu fim. Por isso foi pasmosamente abatida, não tem consolador. Vê, Senhor, a minha aflição, porque o inimigo se engrandece. Estendeu o adversário a sua mão a todas as coisas mais preciosas dela. Pois viu entrar no seu santuário as nações acerca das quais mandaste que não entrassem na tua congregação. Todo o seu povo anda suspirando, buscando pão. Deram as suas coisas mais preciosas a troco de mantimento para refrescarem a alma. Vê, Senhor, e contempla, pois me tornei desprezível. Não vos comove isso a todos vós que passais pelo caminho? Atendei e vede se há dor como a minha dor, que veio sobre mim, com que me entristeceu o Senhor no dia do furor da sua ira.
Desde o alto enviou fogo a meus ossos, o qual se assenhoreou deles. Estendeu uma rede aos meus pés, fez-me voltar para trás. Fez-me assolada e enferma todo o dia. Já o jugo das minhas prevaricações está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas suas mãos, e eu não posso levantar-me. O Senhor atropelou todos os meus valentes no meio de mim. Apregoou contra mim um ajuntamento, para quebrantar os meus jovens. O Senhor pisou, como em um lagar, a virgem, filha de Judá. Por essas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas. Porque se afastou de mim o Consolador que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo. Estende Sião as suas mãos, não há quem a console. Mandou o Senhor acerca de Jacó que fossem inimigos os que estão em redor dele. Jerusalém é para eles como uma coisa imunda. Justo é o Senhor, pois me rebelei contra os seus mandamentos. Ouvi, pois, todos os povos, e vede a minha dor. As minhas virgens e os meus jovens se foram para o cativeiro. Chamei os meus amadores, mas eles me enganaram. Os meus sacerdotes e os meus anciãos espiaram na cidade, enquanto buscavam para si mantimento para refrescarem a sua alma. Olha, Senhor, quanto estou angustiada. Turbada está a minha alma. O meu coração está transtornado no meio de mim, porque gravemente me rebelei. Fora me desfilhou a espada, dentro de mim está a morte. Ouvem que eu suspiro, mas não tenho quem me console. Todos os meus inimigos que souberam do meu mal folgam, porque tu o determinaste. Mas, em trazendo tu o dia que apregoaste, serão como eu. Venha toda a sua iniquidade à tua presença, e faze-lhes como me fizeste a mim por causa de todas as minhas prevaricações. Porque os meus suspiros são muitos, e o meu coração está desfalecido. O cerco, a fome e a ruína de Jerusalém. Lamentações de Jeremias, capítulo 2. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião. Como cobriu o Senhor de nuvens na sua ira, a filha de Sião. Derribou do céu à terra a glória de Israel, e não se lembrou do escabelo de seus pés, no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó, e não se apiedou. Derribou, no seu furor, as fortalezas da filha de Judá, e as abateu até a terra. Profanou o reino e os seus príncipes. Cortou, no furor da sua ira, toda a força de Israel. Retirou para trás a sua destra de diante do inimigo. E ardeu contra Jacó, como labareda de fogo que tudo consome em redor.
Armou o seu arco como inimigo, firmou a sua destra como adversário e matou tudo que era formoso à vista. Derramou a sua indignação como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo. Devorou Israel. Devorou todos os seus palácios. Destruiu as suas fortalezas. E multiplicou na filha de Judá a lamentação e a tristeza. E arrancou a sua cabana com violência, como se fosse a de uma horta. Destruiu a sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento a solenidade e o sábado, e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar, detestou o seu santuário. Entregou na mão do inimigo os muros dos seus palácios. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de reunião solene. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel, não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. Abateram as suas portas. Ele destruiu e quebrou os seus ferrolhos. O seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não há lei, nem acham visão alguma do Senhor os seus profetas. Estão sentados na terra, silenciosos, os anciãos da filha de Sião. Lançam pó sobre a sua cabeça, cingiram panos de saco. As virgens de Jerusalém abaixam a sua cabeça até a terra. Já se consumiram os meus olhos com lágrimas. Turbada está a minha alma. O meu coração se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo. Pois desfalecem os meninos e as crianças de peito pelas ruas da cidade. Dizem as suas mães, : onde há trigo e vinho? Quando desfalecem como ferido pelas ruas da cidade, derramando-se a sua alma no regaço de suas mães. Que testemunho te trarei? A quem te compararei, ó filha de Jerusalém? A quem te assemelharei, para te consolar a ti, ó Virgem filha de Sião? Porque grande como o mar é a tua ferida. Quem te sarará? Os teus profetas viram para ti vaidade e loucura, e não manifestaram a tua maldade para afastarem o teu cativeiro. Mas viram para ti cargas vãs e motivos de expulsão. Todos os que passam pelo caminho batem palmas, assobiam e meneiam a cabeça sobre a filha de Jerusalém, dizendo, : é esta a cidade que denominavam perfeita em formosura, gozo de toda a terra? Todos os teus inimigos abrem a boca contra ti. Assobiam e rangem os dentes, dizem, : devoramo-la. Certamente este é o dia que esperávamos. Achamo-lo e vimo-lo. Fez o Senhor o que intentou. Cumpriu a sua palavra, que ordenou desde os dias da antiguidade. Derribou e não se apiedou. Fez que o inimigo se alegrasse por tua causa.
exaltou o poder dos teus adversários. O coração deles clamou ao Senhor, : Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem parem as meninas de teus olhos. Levanta-te, clama de noite ao princípio das vigílias. Derrama o teu coração como águas diante da face do Senhor. Levanta a eles as tuas mãos, pela vida de teus filhinhos, que desfalecem de fome à entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças que trazem nos braços? Ou matar-se-á no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem em terra pelas ruas o moço e o velho. As minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira. Degolaste-os e não te apiedaste deles. Convocaste de toda parte os meus receios, como em um dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Amém. Você terminou de ouvir a leitura dos capítulos 1 e 2 do livro Lamentações de Jeremias. Eu tenho falado que em meu site de estudos bíblicos, neusabaldini.com, você encontra outras opções para ouvir a leitura da Bíblia. Você vai encontrar também a leitura gravada por mim, a leitura da Bíblia, na ordem cronológica. Se você é uma pessoa já estudiosa da Bíblia e já conhece toda a história bíblica, não é ter a Bíblia decorada, é conhecer a palavra de Deus. A leitura na ordem cronológica é uma bênção, mas quem tem pouca intimidade com a leitura da Bíblia fica sem entender muito. Porém, a Bíblia não é escrita na ordem cronológica. Eu estou gravando a Bíblia na ordem como ela está escrita, mas a outra gravação que tem no meu site, leitura da Bíblia na ordem cronológica, é muito boa essa leitura, porque ela te faz você, por exemplo, um texto bíblico que se repete em mais do que um livro, aquele texto você lê ele seguidamente. Então, na Bíblia, na ordem cronológica, você não vai ler primeiro Esdras e Neemias e depois Jeremias, porque, na verdade, o livro de Esdras e Neemias são os últimos do Antigo Testamento, pela ordem cronológica. Mas na ordem sequencial, você já ouviu a leitura de Esdras e Neemias, que o povo já retornou do cativeiro em Jerusalém. E muito mais à frente, que é o livro do profeta Jeremias, que você terminou de ouvir e agora está ouvindo Lamentações, ainda está falando do cativeiro. Na ordem cronológica, você ouve a leitura na ordem do que os fatos aconteceram. Mas é bom que quem ouve esta leitura já conheça a história bíblica, senão também não vai entender. Mas, de toda maneira, toda a palavra de Deus é preciosa, toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, é preciosa essa leitura. Mesmo que você não entenda muitos textos na Bíblia, eu também tenho muitos que eu não entendo, e por eu não entender, eu não tento interpretar da maneira que eu acho que está certo, porque na Bíblia Sagrada tem um versículo muito importante
que está em Deuteronômio. De vez em quando eu estou repetindo este versículo, porque tem algumas pessoas que dizem: irmã Neuza, a Bíblia é muito difícil de ser entendida, eu leio e não entendo. Mas isso é normal. Tem muitas coisas na Bíblia que nós não entendemos mesmo, mas você não fique preocupado ou preocupada com isso e nem tente interpretar de maneira errada, porque a palavra de Deus não pode ter duas verdades. Então, eu vou deixar aqui uma dica para você que está ouvindo, que eu fazia muitas vezes assim, pegava aqueles textos que eu não entendia, que tinha dúvidas. Não tem problema você tentar tirar uma dúvida com alguém, mas tenha cuidado. Quando eu percebi que algumas respostas que pessoas conhecedoras da palavra, um me dava uma resposta e outro me dava outra resposta, eu parei de fazer isso. Eu passei a ler a Bíblia, pesquisar, procurar os textos com referências dentro da própria Bíblia. Eu procurei buscar recurso de entendimento dentro da própria Bíblia. E se eu uso o dicionário bíblico, se me dá uma fonte de informação, o dicionário tem que me dizer o texto bíblico. Eu não me oriento por livros históricos para pregar a palavra de Deus, para dar estudos, para dar aula na classe do discipulado. Eu não recorro a livros históricos. Mas, irmã Neuza, você é contra a leitura dos livros históricos? Você é contra ter conhecimentos de cultura dos povos? Não, absolutamente não sou. O que eu não concordo é que quando nós estamos pregando a palavra de Deus, ministrando a palavra de Deus, falando das escrituras sagradas, que nós venhamos a nos guiarmos por livros que não foram escritos por inspiração divina. Porque se a Bíblia foi escrita por inspiração divina, nós temos que nos guiar pela palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em certa ocasião: errais por não conhecer as Escrituras. Então, o Senhor Jesus não disse assim: errais por não conhecer os livros históricos. Quando eu digo livros históricos, eu estou falando de livros que não sejam da Bíblia. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Mateus, capítulo 22, versículo 29, está escrito assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 24, repete: e Jesus respondendo disse-lhes: porventura não errais vós em razão de não saberdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Então, desde que eu li esses versículos na Bíblia, eu passei a ter mais atenção com a leitura da palavra de Deus. Buscar na própria Bíblia, tirar dúvidas dentro da Bíblia. Porque tem muita gente aí contando muitas coisas, olha, falando como foi a morte dos apóstolos, que o apóstolo João morreu num tacho de melado quente. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz como foi a morte de Paulo e de tantos outros. Estevão morreu apedrejado. Tiago morreu à espada. João Batista foi decapitado. Mas está na Bíblia, então você pode falar. Mas se não estiver na Bíblia, irmã Neuza não fala. Então eu deixo aqui esse alerta para você, que é muito grave falar o que não está na Bíblia, ou tirar o que está na palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39, o Senhor Jesus disse: examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Olha, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, João capítulo 5, versículo 39. Eu deixo sempre esse alerta para você que está ouvindo a leitura da palavra de Deus. Tem muitos homens e mulheres de Deus sérias, que pregam e falam o que está na Bíblia. Mas também tem muita gente por aí pregando heresia, pregando que não está na Bíblia, ensinando o povo que Jesus não ensinou. Cuidado! Fica aí o meu alerta. Eu sou uma pessoa muito pequena diante das Escrituras, diante dos teólogos, diante dos formadores de opiniões, diante dos homens sábios na palavra. Eu não fiz seminário. O meu seminário é joelho no chão e estudar a Bíblia e me esforçar para testemunhar e viver o que eu tenho pregado pela misericórdia de Deus. Mas eu estudo a palavra. Não sou contra ninguém estudar. O que eu lamento é ouvir coisas absurdas que não estão escritas na palavra de Deus. Aí eu fico triste. Mas fica aí essa orientação para você que está ouvindo essa leitura. Observar, estudar a palavra. Não se iluda com discursos lindos, com pregações eloquentes. Receba-as no seu coração quando for homens e mulheres, jovens, quem pregar, estiver pregando a verdade e cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Obrigada por me ouvir. Até a próxima gravação. Um grande abraço. Deus te abençoe. Eu espero você, se assim você desejar, na próxima leitura. Tenha um dia, uma semana, um mês e uma vida inteira abençoada por Deus. Você e sua família. Um grande abraço. De Neuza Baldini.